Fala aí, pessoal. Eu tô quase chegando ao 500 inscritos, mas me ajude a chegar a mais de 1000 inscritos nesse caso. Eu quero que vocês assinem o canal e cliquem no sininho, que apesar de tudo, o caso chocante que eu vou comentar agora não é um caso chocante, mas agora é um caso emocionante. E o caso que eu decidi falar, o caso que eu vou comentar agora é o caso de Irwan Erg Yu. Então, roda a vinheta. Nascido em Porto Alegre em dia 12 de julho de 1995, ele é filho de Marisa Erg Tavares e Teng Shu-yu. O Irwan, ele era filho de uma gaúcha e também o seu pai, era um marinheiro que trabalhava no Uruguai e a Marisa e o Teng se conheceram e acabaram se apaixonando e tiveram o garoto chamado Irwan Erg Yu. Irwan, ele aos 3 anos de idade, a sua mãe, ela sofria Dona Marisa Erg Tavares, ela sofria de leucemia no ano de 1998, ela acabou falecendo. E apesar de tudo, e como o pai estava sempre viajando, passou a ser criado como o pai estava viajando, o Irwan acabou sendo criado pela sua avó materna. E 2 anos depois, o pai de Irwan, o Teng Shu-yu, resolveu levar o filho para Taiwan para poder conhecer a sua família. E o Irwan e o seu pai Teng foram viajar para Taiwan e lá para poder conhecer a sua família, o seu parente paterno, e lá conhecer o seu tio e também os avós paternos, claro, os parentes paternos. Só que daí aconteceu um imprevisto. O pai de Irwan, o Teng Shu-yu, ele sofreu ataque cardíaco e acabou morrendo, é claro. E aí o tio de Irwan, irmão de Teng Shu-yu, impediu que o Irwan voltasse para o Brasil. Ele e a família de Irwan impediram que o Irwan voltasse para o Brasil. E para fazer o Irwan ficar mais tempo em Taiwan, esquecendo o Brasil de vez, para que ele viva a sua vida em Taiwan, sendo criado em Taiwan e para poder criar uma geração. Só que a avó de Irwan, a avó de Irwan, que é a Rosa Leocádia Erg, ela resolve ir atrás do seu neto para tentar trazê-lo de volta para o Brasil, mas ela é impedida de ver pelos pais paternos de Irwan. Os pais paternos impediram a sua avó de ficar sozinho com o neto, para tentar convencer ele a voltar para o Brasil. E os pais paternos de Irwan tiraram o Irwan dos braços da avó, não permitindo que a avó levasse o Irwan e mandando a dona Rosa Leocádia ir embora de vez do país, voltar para o Brasil, que não quer que o Irwan, não quer que o Irwan volte para o Brasil. E aí ela resolveu entrar na justiça para tentar conseguir a guarda de volta, porque ela tinha todo o direito da guarda, que o Irwan era o direito dela. E para isso ela resolveu pedir a ajuda do advogado que trabalha numa embaixada brasileira para conseguir tentar de tudo para a guarda de Irwan. E os pais de Irwan, os pais de Irwan, o parente paterno de Irwan, impediram que o Irwan voltasse para o Brasil, não queriam que o Irwan seguisse o caminho no Brasil, tanto que impediu o
o Yuan de lembrança do Brasil. Tanto que o Yuan ele era proibido de... Toda coisa que era proibido pro Yuan é proibido mencionar algo relacionado ao Brasil, como por exemplo, é proibido música de samba, proibido filmes brasileiros, tudo que é cultura brasileira é tudo proibido pro Yuan, para que o Yuan não volte mais pro Brasil, que ele esqueça que até o idioma português ele foi proibido de falar, claro, foi proibido de falar português no perto dos parentes, e ele queria que ele falasse taiwanês. Foi um jeito egoísmo dos pais paterno do Yuan, foi uma atitude de egoísmo. E que tanto na escola de Yuan, onde o Yuan estudava, tinha umas bandeiras de outros países, mas com exceção da bandeira brasileira, o Yuan não tinha nenhuma bandeira brasileira, porque a escola, os parentes proibiram a escola de colocar coisa que é relacionada ao Brasil, para que o Yuan não lembrasse do Brasil, que queria que o Brasil seja esquecido do mapa, queria que o Yuan esqueça definitivamente o Brasil, porque ele que viva mais em Taiwan. E isso acabou gerando muita revolta para os pais para a avó materna do Yuan, para a família materna, e também para o brasileiro, para o povo brasileiro. Acabou gerando muita revolta para a família de Yuan, de impedir que o Yuan volte para o Brasil. Isso gerou muita revolta. E tanto que eu vi na entrevista no Fantástico uma reportagem sobre o caso do Yuan. O Yuan, ele era muito fã de futebol, ele gostava muito de futebol, fanático, em 2002. E o Ronaldinho Gaúcho, ele resolveu fazer uma visita ele resolveu mandar um autógrafo da camiseta do Yuan, para que ele torcesse pro Brasil. E o repórter, jornalista, quando ele foi conversar com o Yuan na frente das câmeras, o Yuan, ele não queria falar nada, não queria falar português, porque ele estava proibido de falar português na frente das câmeras. Ele não podia nem... Ele só tinha que falar taiwanês. E foi uma revolta enorme, claro. No ano de 2003, a justiça brasileira e a justiça asiática decidiram fazer uma luta para com quem que o Yuan deve ficar, se é com a avó, se é pro Brasil, com a avó materna pro Brasil, ou com os pais com os parentes, os pais paternos do Yuan. E foi uma briga total, uma briga totalmente similar. Durante o resgate de Yuan, o tio de Yuan acabou sendo preso pela polícia por não cumprir o que o justiça mandou, por levar o menino até o tribunal para o julgamento, e ele acabou sendo preso por desacato à autoridade. É muito semelhante o caso de Elias Gonzalez, que é uma menina cubana que vivia junto com os avós lá nos Estados Unidos, e a família, o pessoal de Cuba estava querendo trazer ela de volta, a família que morava em Cuba estava querendo trazer ela de volta, e é um caso muito semelhante, e esse caso, com certeza, vou comentar isso no outro vídeo, o caso de Elias Gonzalez. E o Yuan, e tanto que a avó de Yuan ela tentou de tudo para o advogado de da avó de Yuan, da Embaixada Brasileira, tentaram de tudo para conseguir de volta a guarda do Yuan, porque a guarda era totalmente legalizada, era legal, ela tinha o direito de ficar com o Yuan, a guarda pertencia a ela. Até que o juiz, então, lá, a justiça asiática de Taiwan resolveu decidiu dar a guarda do menino Yuan para a família para a avó materna, é claro, para o Yuan voltar para o Brasil. E isso acabou gerando muita revolta para a família taiwanesa, e eles tentaram impedir que o Yuan voltasse para o Brasil, tentaram segurar o Yuan, e a polícia teve que tirar o Yuan de dentro da casa do Yuan, para que o Yuan voltasse para sua avó correndo para o Brasil, e ela foi levada diretamente, e ela
e o Yuhan foram de volta para o Brasil. E lá ele acabou convivendo junto com a sua avó. E os dois voltaram a morar em Porto Alegre, claro. E Juan agora ele conviveu junto com a sua avó e os dois com seus primos, finalmente eles podem ficar juntos, é claro. E, gente, que com certeza foi uma atitude egoísta, claro, do tio de Juan, poder impedir que o sobrinho voltasse pro Brasil. Foi uma atitude egoísta mesmo. Porque, sinceramente, eu até entendo a situação do cara, que ele perdeu um irmão, é claro, ele perdeu um irmão, não quer que o sobrinho volte pro Brasil, ele precisava muito, mas também a avó também tem que entender que ele não foi o único, a avó eles também tinham que entender que a avó também ela perdeu a filha, e a única herança é o neto, é claro, que é a única herança da filha, e foi uma disputa total, é claro, que entre a briga dos dois pais, é claro, que foi uma disputa paterna, uma disputa da guarda do pequeno Juan. E foi muito. No ano de 2004, a família paterna de Taiwan, de Juan, eles até compreenderam que eles até deixaram o Juan voltar para o Brasil, porque eles compreenderam que quem decide isso é o Juan, e que ele tem o direito de voltar para o Brasil quando ele quiser. Não é ele que não é, perceber que não é só a família que decide, quem decide é o próprio Juan. E eles decidiram então devolver o Juan para a avó, e lá ela conseguiu, e a decisão era a mesma do Juan, e o Juan foi devolvido de volta para a avó no ano de 2004, e o Juan e a avó voltaram novamente para o Brasil. E lá o Juan conseguiu viver a sua vida junto com a sua avó e também com seus primos. Que aliás foi uma atitude bondosa que a família Juan fez pelo que eles fizeram, mas antigamente eles foram muito egoístas, mas depois eles perceberam o erro que eles estavam fazendo. Foi uma atitude egoísta que eles estavam fazendo. E com certeza mas dá para entender a compreensão dele, porque eles perderam o filho, é claro, mas também a avó perdeu o filho também, a filha, e o Juan é a única herança da família. A família de Juan agora, na adolescência, o Juan ele ficou muito traumatizado, se tornou um garoto revoltado, ele acabou se envolvendo no mundo das drogas e começou a beber, se tornou uma pessoa agressiva. Mas graças à diretora Edna Burkett, ela resolveu ajudar o Juan e ela acabou ajudando o Juan a se livrar das drogas, é claro. Rosa Tavares, que é a avó de Juan, ela faleceu de causas naturais, e o Juan ele foi adotado pela sua professora Edna Burkett, e ele acabou montando uma de computadores. Aliás, ele trabalha numa sala de computadores e também ensinando as crianças de Taiwan falarem taiwanês e português. Tem crianças brasileiras para poder falar taiwanês e chinês, aliás, taiwanês e português. E o Juan resolveu visitar o seu tio, que agora, para poder ver o túmulo do seu pai. Finalmente ele resolveu visitar o tio dele. E hoje ele tá muito bem com a sua família, claro. Tá muito bem com a sua mãe adotiva e com os seus irmãos. E ele tá muito bem de vida, mas ele ainda continua muito traumatizado com a sua infância, claro, com a sua vida. Bom, e esse foi o caso do garoto Juan, que com certeza foi um caso que é emocionante. Se você gostou do caso, clique gostei, comente aqui embaixo qual o próximo caso que vocês querem que eu comente. Clique no sininho, que aí... E assine o canal, ajude a chegar a 1000, é claro.
E quem sabe eu ganho uma plaquinha e eu monto um estúdio. Até.